Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Vitória e esse é um canal com foco em Cristo. Quem é vivo sempre aparece, né? Eu já tô aqui com a minha Bíblia e hoje a gente vai fazer mais um vídeo da série Aprendi Com. E hoje vai ser com Ana. Então, abra sua Bíblia em 1 Samuel pra gente conversar. Gente, hoje é segunda-feira, hoje é ciclo de oração na minha igreja e a palavra foi essa. Então, já peguei o gancho e falei, vamos falar com Ana. Porque enquanto a palavra estava sendo pregada, eu fui observando coisas que eu ainda não tinha prestado tanta atenção das outras vezes que eu li a história. É uma história bem conhecida, né? Acho que você já deve ter ouvido. Mas se você ainda não ouviu, abre sua Bíblia comigo pra gente recapitular algumas coisas. Então, abri aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 1, tá? Vamos lá. Vai falar sobre um homem chamado Eucana e ele tinha Ana por esposa e Penina. Penina teve filhos e Ana não teve filhos. E a gente precisa lembrar que naquela época ter filhos era uma grande honra, sabe? Era uma coisa que todas as mulheres casadas queriam ter, queriam gerar filhos. Era uma bênção muito grande, sabe? Quando a mulher ficava grávida era uma felicidade enorme. Então era algo que a maioria das mulheres queriam ter, elas queriam gerar. E Ana, ela não gerava. E não ficou só por aí. Penina, vendo isso, ao invés de é, apoiar a Ana, fala, não, Ana, você não tem filhos, mas não fica triste, sabe? Meus filhos são seus filhos, eu gosto que você me ajude a cuidar dos seus filhos, não fica triste, o nosso marido te ama, ele não se importa com isso. Não, ela não teve essa atitude, pelo contrário, ela ficava provocando Ana, ficava, como é que fala a palavra que está escrita aqui? Ficava irritando Ana, né, a respeito desse assunto e Ana ficava muito triste, chorava muito. E, enfim, até que chegou um ponto que Ana ficou muito triste e ela foi pro templo e ela começou a orar, falando com o Senhor que se o Senhor desse um filho a ela não ficaria com esse filho, mas ela entregaria esse filho para Deus. Ou seja, o filho dela seria o que Deus quisesse que ele fosse. Ela entregaria para ele ser criado no templo, para ele ser um sacerdote, para ele ser um profeta, para ele ser o que Deus quisesse. Mas assim que ele desmamasse, ela ia se separar dele. E quando Ana ela tá fazendo essa oração, ela tá no templo e ela só tá mexendo com os lábios. Ela tá orando no coração dela, então a voz não tá saindo, ela tá só mexendo com os lábios. E aí o sacerdote, ele vê ela fazendo isso e pensa que ela tá bêbada, porque, poxa, ela tá falando sozinha. Só que ele vai e fala pra ela, até quando você vai ficar bebendo? Até quando você vai ficar embriagado? E ela fala, não, meu senhor, eu tô amargurada de alma. E ela contou pra ele que ela tava orando, na verdade, e ele falou que o Senhor conceda aquilo que você tá pedindo, né? Não foi isso que ele falou? Enfim, eu só sei que Ana ela fez esse voto de entregar Samuel. Só que, gente, eu tava pensando aqui agora. Como eu falei pra vocês, ter um filho naquela época era uma coisa honrosa para as mulheres. Na verdade, não deixou de ser, né? Não deixou de ser honrado. Ainda é uma honra ter filho, ainda é uma bênção ter filho. Mas naquela época parece que isso era mais valorizado. Então, Ana, e ainda tendo a Penina ali cutucando ela, Ana não deve ter orado só uma vez pedindo para Deus, para ela ter filhos. Eu acredito que ela deve ter orado muitas e muitas e muitas vezes. Talvez no começo do casamento ali ela devia orar muito, pedindo para Deus para ter um filho. E quando ela via Penina gerando ela, não, como ela deveria ficar, sabe? Então, uma coisa que eu aprendi com Ana foi ter perseverança. Diante da situação ali, ela se manteve perseverante, ela não desistiu de orar, ela não desistiu de falar com Deus, ela não desistiu de abrir o seu coração para Deus, de falar como ela estava se sentindo em relação àquilo. Ela não guardou aquele sentimento e falou assim: ah, Deus não me deu, tá bom, vou parar, vou desistir de pedir, vou deixar de falar com ele, porque ele já deve estar cansado de me ouvir falando sobre isso, ele deve estar cansado de ver minha tristeza em relação a isso. Não, ela se manteve firme, perseverante, sendo sincera com Deus e abrindo o coração dela para ele.
E ela teve outra. Gente, pensa só comigo. Ela tá ali por anos, vendo Penina gerar, Penina irritando ela, e ela nada de gerar. De repente, ela muda a oração dela e ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele pro Senhor. Gente, olha o tamanho da fé. Olha o tamanho da fé dela. Pra ela pedir uma coisa dessa pra Deus, ela tem que ter fé. Ela tem que confiar a Deus. Como você vai falar que você vai dar uma coisa que você ainda não tem? Gente, isso é fé. Então, primeira coisa, perseverança. Segunda coisa, fé. Terceira coisa, gente, ela foi conversar, ela foi buscar ajuda de quem podia resolver o problema dela. Ela não ficou, como é que eu posso dizer, indo pro meio da rua e gritando para as pessoas sobre o problema dela. Ela não ficou postando no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, sobre como ela estava triste, como tudo estava dando errado, sobre como era triste ela não conseguir ter filho. Não, ela foi direto na fonte, ela foi direto em Deus, naquele que ia entender a oração dela. Ela sabia que ia ouvir e que cedo ou tarde ia responder ela, porque a palavra de Deus fala: batei, batei e abre-se-vos, não é? Eu não sei se é assim desse jeito que eu falei, mas aquele que procura acha, aquele que bate, a porta se abre. Alguma coisa assim, gente. Eu perdi o versículo, mas vocês dão um Google aí que vocês vão achar. E Ana, ela estava sendo perseverante, ela estava buscando uma resposta do Senhor, ela estava ali esperando o milagre dela e ela não desistiu. Então, essas três coisas que eu aprendi com Ana: perseverança, fé e confiança em Deus. Que nós possamos, assim, sermos como a Ana, mas como Ana, né? Que confiou no Senhor e depois a gente sabe. Veio Samuel. Gente, a história de Samuel também é linda, né? E aí você já nem deve ter ouvido muito falar sobre Samuel, ele nem foi assim, uma pessoa tão importante na Bíblia. Claro que eu tô brincando, né, gente? Ele foi assim, muito importante. Simplesmente Samuel. E além desse Samuel, ela teve outros filhos ainda. Olha só, que Deus é esse, né? Ela pediu um filho, Deus deu um filho para ela e depois ainda deu mais. Porque Deus, ele sempre dá mais do que a gente pede, né? Muito mais do que a gente pensa. Ele é maravilhoso. Então que possamos ser mais como Ana. Amém? É isso, gente. Até o próximo vídeo.